o primeiro episódio da série The Last of Us. O que mudou e o que tá igual ao jogo? O que tá pior e o que tá melhor em relação ao jogo? E pra quem não viu nada do jogo, o que significa cada coisa ali? O que aconteceu depois desses 20 anos aí com o Joel? Quem que é essa menina Ellie? O que significa aquela mordida que ela tomou? Pois é, aqui tá a análise completa, a explicação completa de tudo, tanto pra você que já viu os jogos, sabe da história, e você que nunca viu nada. Se você quer entender, cola nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês o primeiríssimo vídeo de análise de The Last of Us, essa nova série aí da HBO, baseada no jogo pra PlayStation, que já começou literalmente, extremamente baseada no jogo pra PlayStation. Óbvio, não 100% igual, mas as mudanças que colocam tornam tudo mais interessante e vai ficar mais interessante ainda. Eu vou explicar o porquê. Antes de tudo, quero pedir que é muito importante nesse tipo de vídeo de análise, clica nesse like, não custa nada você clicar pro YouTube entender que vocês querem que eu traga as análises e tudo dessa série, e se inscreve no canal pra você não perder o tanto de vídeo que eu vou trazer essa semana. E é o seguinte, o que dizer sobre o início de The Last of Us? Eu tô gravando esse vídeo aqui exatamente após o episódio sair nesse domingo aqui, e desde quando a gente começou a falar da série, desde quando eu comecei a trazer coisas sobre gravações da série, a gente já sabia o quão fiel estava em relação ao jogo. Mas claro que tem a perspectiva que a gente também tem que tentar olhar de quem nunca viu nada sobre isso. Eu sei que tem muita gente que tá chegando sem entender nada, e é muito interessante a gente ver que é uma história emocionante, é uma história que vai gerar muita curiosidade pra quem não sabe de nada. O interessante é, até pra você que já sabe, você surpreende. Imagina quem não sabe. Assim, a primeira coisa que eu tenho que falar da sequência do episódio é essa bela abertura no padrão HBO de qualidade, que nas visões, a forma de passar as imagens, a forma de mostrar o fungo evoluindo ali e tudo mais, lembra todo aquele padrão que eles fizeram com as séries de Game of Thrones. Depois vou trazer um vídeo aqui só falando sobre essa abertura, que tá bem interessante. De cara eu tenho que falar disso aqui, esse início que traz pra gente uma prévia do que vai ser a série. Temos um começo já de cara, com cenas que nem tem nos jogos, cenas completamente inéditas de pessoas já prevendo tudo que ia acontecer. Só que o interessante aqui, tanto pra quem já sabe a história ou quem nunca viu, é a questão da humanidade que eles trazem na situação. Todas essas falas e o que é explicado aqui trazem essa situação do fungo pra algo mais próximo da realidade. Ele explica algo que realmente existe, que fungos tomam os insetos, podem tomar a mente deles ali e tudo mais. E o aparecimento desse cara pra questionar que esses fungos não podem atingir humanos é como se fosse alguém da vida real, tipo, um mundo real mesmo, questionando, não, realmente, não tem como atingir humano esse fungo. Mas aí o diálogo que eles colocam o cara pra fazer faz o trem ficar mais sério. Eles trazem toda aquela vibe de que o mundo está esquentando, aquela vibe do aquecimento global, que tudo isso poderia aumentar a temperatura e fazer com que os fungos pudessem se alojar em humanos, que isso gera tanto a atenção do pessoal lá do programa de TV em 1960, quanto pra você que tá assistindo, se for pensar na vida real. Então é uma introdução que, apesar de ser uma série ficcional, ela traz aquela humanizada comparando com algo que poderia acontecer na realidade. Mas aí vamos direcionar a Sarah, que o início é todo dela, a filha do Joel, ou Sarah em português, se você quer chamar, enfim. Temos um início de grande foco no protagonismo dessa personagem pra construir mais dela. Todo esse início com o objetivo da gente criar um apego pra depois tomar um impacto, a paulada, né? Que é algo, inclusive, que eu já tinha comentado, que não tem no jogo. Eles não dão esse trabalho de aprofundar na Sarah, de criar mais apego nela e tudo mais. Um ponto é que lá já é triste ela morrer com a pequena introdução da personagem. E aqui, com a personagem participando mais, eles conseguiram tornar isso mais triste e mais intenso. No caso, é interessante a gente identificar o ponto exato de onde começa a história do jogo, né? Que é bem aqui, o ponto que ela entrega o presente pro Joel, o aniversário dele. Aqui a gente vê diálogo muito igual, a gente vê muita coisa parecida. E enquanto isso, tudo vai acontecendo aos poucos no mundo. Até a gente ver o primeiro, ou melhor, a primeira infectada. Essa apresentação aqui de cara, eu achei bem intensa, no sentido de que não é só uma pessoa maquiada e tudo mais, que eles usaram efeitos práticos, não tem CGI aqui do negócio saindo da boca. Eles criam algo assim mais aprofundado do que no jogo, e o tipo de reação, o tipo de reflexo, o tipo de velocidade é aquele que dá aquele senso de perigo, de medo, né? Bem parecidos com infectados de algumas produções que são bem rápidos, mas bem diferentes de outras que são bem lentos. Mas aí a gente tem que falar da cena que produz um efeito maior de show pra série, que é a cena do avião caindo, isso sendo o que provoca o acidente deles, que de cara a gente tem que falar que lá no jogo é um carro simplesmente que bate na caminhonete. Aqui é o efeito da explosão, é estilhaços que voam lá e tudo mais. E assim, toda aquela ambientação
sinistra típica de Apocalipse que a gente já viu em todas as produções, e que o ponto principal aqui dele andando, com a menina carregando e tudo mais, chama atenção, é mais o comparativo com o jogo, que é uma cena bem igual, até mesmo quando chega no ponto de morte dela. É bem angustiante você ver o cara mirando a arma e tudo mais. Aqui, pra quem não entendeu, né, quem não sabe da história, o soldado ele só recebeu ordens pra poder conter essa infecção. Ele acha que a pessoa ali pode estar infectada por causa do tornozelo e por isso tá pronto pra atirar. O tiro esbarra nela, pegou de raspão depois que ele foi derrubado. Mas o ponto aqui que chama mais atenção da morte da personagem é a atuação. Essa menina destruiu na parte da atuação, tornou tudo muito mais intenso, principalmente pelas reações, a forma como ela age, a forma como ela respira, a forma como ela apaga também. O que ela traz aqui é bem mais intenso do que no jogo. E aí vamos falar de 20 anos depois, que aqui eu acredito que bem nesse ponto é o que boa parte que não sabia da história, que eu vi mesmo, já teve gente mandando mensagem e tudo mais, é aqui que boa parte não entendeu, ou pelo menos começou a não entender algumas coisas. Aqui a gente tem uma grande mudança também em relação aos jogos, essa menina sendo usada pra introduzir esse novo mundo. O que aconteceu 20 anos depois? Aqui a gente já pode adiantar a zona de quarentena de Boston, que a situação é que, basicamente, o governo, após o início do surto, colocou esse plano de zonas de quarentena. Essa Fedra controla as pessoas, não deixa elas sair ali pra poder manter vivas e tal, só que ao mesmo tempo, por meio do episódio, a gente começa a entender que não funciona tão bem quanto era pra funcionar, funciona um clima muito ditatorial, e a forma como introduzem isso aqui por meio dessa menina é muito interessante e muito forte, porque eles dão uma quebra na situação, eles colocam uma mulher pra falar com ela, e o nosso primeiro contato com alguém da Fedra é como se fosse alguém gentil. A primeira imagem que a gente tem da Fedra é de pessoa que tá tratando a menina tranquila, vai ficar tudo bem, a gente vai te dar todos os brinquedos que você quer e tudo mais. Só que quando a gente tem esse contraste de retorno do Joel mostrando o que é na verdade esse grupo e o que é na verdade a Fedra, aí a gente entende o que é a série mesmo, que não tem bondade, que não tem nada lindo depois de 20 anos, a menina tá morta, que eles mataram ela e simplesmente estão descartando o corpo dela. E tudo isso serve pra introduzir a situação precária que Joel vive ali nesse lugar, nessa zona de quarentena, regulado pelos militares, dependendo desses cartões de comida, tendo que se sujeitar aos piores empregos pra poder sobreviver da forma mínima básica, assim. E assim, aqui que é o ponto do episódio que eu falei, assim, esses conteúdos adicionais não poderiam ser melhores, porque eles não mexem no principal da história, eles trazem novos incrementos com mais intensidade, tipo a questão da forca aqui e tudo mais, pra aprofundar mais na história, pra mostrar o quão grave é essa situação, ao mesmo tempo também apresentando o que é o Joel após 20 anos, que aí é um outro ponto também. Após 20 anos, Joel se torna um contrabandista, ele tem formas de negociar, ele tem formas de conseguir benefícios ali dentro a partir dos contrabandos que ele faz, inclusive nessa negociação com esse soldado, que pra série eles fazem algo interessante pra amarrar a história do episódio, a partir do momento que eles preparam a situação aqui no meio, pra lá no final eles colocarem o mesmo soldado pra render eles. E é um outro ponto que eu preciso falar, história muito bem amarrada, todas as situações se conectam, a situação lá do iniciozinho ela é ligada com algo do final, mas aí eu preciso falar da introdução dos personagens novos, começando com Tess, que é companheira do Joel agora após 20 anos e que aparece completamente ferrada, mas claro que eu tenho que falar da introdução da Ellie, essa menininha, essa garotinha que a gente vê ela da metade pra frente, que ainda assim é mais cedo do que no jogo, se você olhar o ponto da história aí, que essa primeira cena eu já tinha analisado no canal, que a gente vê que é uma menina totalmente bicho do mato, qualquer pessoa chegar perto dela ela vai atacar, e nesse momento do episódio vão introduzindo esses personagens em pontos diferentes, sem explicar muito bem as situações, mas até que essas situações se conectam, e aí a gente vai entender. Mas claro, sem deixar de trazer a linha principal do protagonista, qual que é a grande motivação do Joel após 20 anos? A grande motivação é reencontrar seu irmão, aqui ele indo no cara do rádio lá, pra poder tentar contato, ver se consegue alguma coisa, não consegue. Tudo que a gente vê Joel e Tess fazerem aqui, o que desencadeia o final do episódio, é pela essa motivação do Joel de encontrar seu irmão. Preciso falar também do relacionamento mais intenso entre Joel e Tess, que eu achei mais intenso do que o que acontece no jogo. Mas voltando à linha principal, o ponto aqui é que esse Robert, que é o cara, né, que tava acabando com a Tess lá no início, na introdução dela, ele pegou tudo que o Joel precisava pra ele fazer a única coisa que ele quer, que é explicado, que é uma bateria que ele precisa pra utilizar o carro pra poder ir encontrar o Tommy. Então aqui a frustração é porque é como se as esperanças dele conseguir alguma coisa morressem, e aí que as histórias se conectam por causa disso, mas sem antes, né, introduzir aqui o relacionamento de Ellie e Marlene, que também dá aquela diferenciada ali pro jogo. Aqui a gente vê algo tão diferente no ponto de que a Marlene está se
apresentando pra Ellie aqui pela primeira vez, se apresentando como uma pessoa que cuidou dela à distância. Marlene, que pra quem não entendeu também, é a líder dos vagalumes, que é esse grupo aí que eles chamam de terroristas, que são totalmente contra a Fedra, que atacam as zonas de quarentena, que querem acabar com isso. E justamente o ponto aqui é que a Marlene, junto com o grupo, foi lá buscar a Ellie, que tava ali na escola militar desde mais nova. Foi a Marlene que deixou ela lá antes, mas ela foi buscar, ela cresceu ali. E o ponto dela tá ali é pela importância que a Ellie tem. Que o episódio ele não dá de cara, assim, de mão beijada pra gente. Ele vai entregando aos poucos. Uma coisa que eu preciso destacar é que eu gostei muito dessa primeira interação de Joel e Ellie aqui, que também é bem diferente do jogo e que pra você até que nunca viu nada de jogo, você vê essa menina como um bicho do mato total. Me dá minha faca. Não, não vou dar. Só faltava fazer isso. A gente já vê aqui de cara a interação. Estou com você por obrigação, porque é uma missão que eu tenho que fazer. E a gente vai passar um tempo vendo tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente vai entendendo o que é a Ellie, na verdade. A menina que não sabe de nada, a menina que nasceu no período que já tinha começado o surto. Ela não conhece o mundo normal. Ela não conhece nem o mundo lá fora da zona de quarentena. E eu preciso falar, a atuação de Bella Ramsey aqui desse primeiro episódio tá muito sensacional. Desde as palavras, a forma rasgada como ela fala, até o lado mais meio. Por mais diferente visualmente que essa atriz seja da Ellie do jogo, ela tá trazendo uma Ellie igual a do jogo. Essa é a minha primeira impressão pelo primeiro episódio. E claro que a gente tem um momento muito importante de fuga deles. Aqui eles estão simplesmente pra poder fugir, pra poder levar a Ellie, com esse objetivo de entregar ela pra um outro grupo de vagalumes. É uma explicação importante pra quem não sabe da história, e pra quem sabe da história, que é muito importante também, pra gente entender o porquê o primeiro jogo da Last of Us vai ser contado inteiro só nesses 9 episódios da primeira temporada. Porque momentos de jogabilidade que a gente tinha lá no jogo, você ficava jogando e tudo mais, coletando itens e tal, aqui são cortados e viram cenas mais rápidas. Porque é completamente necessário. Por exemplo, esse momento aqui que eles saem, né, que eles fogem lá da zona de quarentena, no jogo é um momento grande que você tá jogando, você tá saindo, passando por lugares. Aqui é pouquíssimos minutos. E tão de parabéns por serem objetivos nisso. Seria chato só mostrando eles subindo, escalando, descendo. E claro que aqui a gente precisa falar mais do lado do Joel. O soldado, basicamente, por mais que ele fosse amigo do Joel, que ele tivesse o contato desde antes, ele ia entregar eles. E eles iam ser condenados à forca mesmo. E ele saiu checando um por um se estão infectados ou não. E o ponto é que Ellie está infectada. Então o cara já ia matar Ellie de cara. Mas aqui a gente tem um despertar de tudo que o Joel tinha guardado por todos esses anos. Aqui a gente vê um pouco do verdadeiro Joel pós-salto temporal. Toda a raiva que ele tem do que fizeram com a filha dele. Todo o lado dele de que, por mais que ele não goste muito desses vagalumes aí que estão atentando a Fedra, ele também não gosta dos militares da Fedra. E é interessante a gente ver o olhar da Ellie pra essa situação. Ao mesmo tempo ela abrindo os olhos pra toda a violência e tudo mais, ela entendendo o Joel como alguém que pode proteger ela mesmo, que é o que ele não tinha conseguido fazer com a filha dele, né? Aqui é só um pequeno teaser do que o Joel pode ser capaz de fazer pra proteger a Ellie durante toda essa série. Mas claro que a gente tem a revelação de que Ellie, na verdade, está infectada. A revelação de que ela já foi mordida, isso mesmo. E pra você que não entendeu, a mordida já tá há um bom tempo, a mordida já tá cicatrizada. E esse é o motivo pelo qual Ellie é tão importante. Esse é o motivo que o episódio ficou guardando o tempo inteiro do porquê que ela tem que ser levada pra algum lugar. Porque ela pode ser a esperança da humanidade. Ela foi a primeira pessoa que eles veem que foi mordida e não aconteceu nada. E assim, claro que faltou explorar um pouco mais no primeiro episódio dos infectados, mas isso é um outro ponto que destaca pra gente, que isso não é uma série de ação, não é ação o tempo inteiro, infectado, tiroteio. É uma série de drama, é uma série com foco na história dos sobreviventes, que trouxe só o suficiente dos infectados aqui, só um teaser de como estão os infectados 20 anos depois, pra que possa focar mais na história dos personagens. E aí no próximo episódio, muito provavelmente a gente conhecer como estão eles agora, que você pode ver o fungo como é que tá tomando as pessoas. Pra quem conhece os jogos sabe dos instaladores, e vários outros categorias, né, de infectados que tem. Pois é, esse foi o primeiro episódio de The Last of Us que eu posso dizer que tá muito interessante. É óbvio que pra mim, que já sei a história do jogo, é um pouco mais difícil imaginar como se eu nunca tivesse assistido, mas deu pra perceber que a história funciona muito bem e é extremamente interessante pra quem nunca viu nada desse universo. Você também, como eu, que viu a história e sabe um monte de coisa também,
também, ao mesmo tempo não é tudo previsível, porque tem muitas coisas novas ali. Então a forma como a HBO está reproduzindo isso está sensacional até o momento. E claro, vou trazer ainda vídeos pra vocês sobre referências aos jogos, coisas que vocês podem não ter percebido no primeiro episódio, várias outras coisas, então já fica ligado aqui no canal pra você não perder. Coloca nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse primeiro episódio, já deixa o like, é muito importante, se inscreve no canal, já compartilha com os amigos que vai ter muito vídeo. No mais é isso aí, um abraço, fui!